de Saulo a Paulo. A jornada de um zelota, Saulo de Tarso. Este era o nome que ecoava pelas ruas de Jerusalém. Ele era um jovem de convicção intensa, um judeu devoto, um fariseu. Sua vida era profundamente enraizada na lei de Moisés. Saulo era um defensor ferrenho de sua fé. Ele via o crescente movimento cristão como uma ameaça. Para ele, esses seguidores de Jesus eram hereges, estavam blasfemando contra Deus. O zelo de Saulo pelo judaísmo não tinha limites. Ele acreditava que era seu dever erradicar esta nova seita. Ele participou da perseguição aos primeiros cristãos. Ele testemunhou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. O coração de Saulo estava endurecido. Ele acreditava estar fazendo a obra de Deus. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Um encontro divino o aguardava. Este encontro o abalaria profundamente. Taquetal. A caminho de Damasco, um encontro transformador. Saulo estava em uma missão. Ele estava viajando para Damasco. Seu propósito era claro: prender os cristãos. Ele os traria de volta para Jerusalém, onde seriam julgados por suas crenças. Enquanto ele viajava, uma luz ofuscante brilhou ao seu redor, e ele caiu no chão, cego e aterrorizado. Da luz, uma voz falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz era poderosa e cheia de autoridade. Saulo, tremendo, perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo ficou atônito. O Cristo ressuscitado, a quem ele havia negado, estava falando com ele. Este foi o ponto de virada. Sua vida nunca mais seria a mesma. Um novo caminho abraçando a fé cristã. O encontro deixou Saulo abalado, cego e confuso. Ele foi levado para Damasco, onde passou 3 dias em oração e reflexão. Durante esse tempo, um discípulo chamado Ananias foi até ele. Ananias, guiado por Deus, impôs as mãos sobre Saulo e sua visão foi restaurada. Mais importante ainda, Saulo foi cheio do Espírito Santo. Saulo foi batizado na fé cristã. Ele abraçou as mesmas pessoas que havia perseguido e assumiu um novo nome, Paulo. Isso marcou um novo começo. Ele era uma nova criatura em Cristo. Sua antiga vida havia passado. Ele era agora um seguidor apaixonado de Jesus, e sua missão era clara. Ele proclamaria a verdade do Evangelho. Espalhando o Evangelho. As jornadas missionárias de Paulo. Cheio do Espírito Santo, Paulo embarcou em jornadas missionárias, viajando milhares de quilômetros por todo o Império Romano. De Antioquia a Corinto, de Éfeso a Roma, ele pregou o Evangelho, compartilhando as boas novas de Jesus Cristo. Ele plantou igrejas e nutriu comunidades jovens. Paulo enfrentou muitos perigos e desafios, suportando perseguição, prisão e espancamentos. No entanto, seu espírito permaneceu inabalável. Sua fé em Cristo lhe dava força. Ele perseverou, movido por um desejo ardente de compartilhar o amor de Deus com o mundo, pois acreditava que todos mereciam ouvir a mensagem de salvação. Cartas de fé, moldando o pensamento cristão. Paulo não era apenas um pregador e missionário, mas também um escritor talentoso. Ele escreveu cartas para as igrejas que fundou. Essas cartas, conhecidas como as Epístolas Paulinas, tornaram-se a pedra angular do Novo Testamento, abordando questões teológicas e fornecendo orientação sobre a vida cristã. Suas cartas abordavam questões complexas como fé, graça e lei, além de questões como salvação, o papel das mulheres na igreja e a unidade cristã. Seus escritos forneceram clareza e direção para os primeiros cristãos e continuam a inspirar e desafiar os crentes hoje. São um testemunho de sua profunda compreensão do Evangelho. Provas e tribulações, enfrentando a perseguição com coragem.
As jornadas missionárias de Paulo não foram isentas de perigos. Ele enfrentou oposição constante de judeus e gentios, sendo perseguido por suas crenças, espancado, apedrejado e preso. No entanto, ele permaneceu firme em sua fé, vendo essas provações como oportunidades de compartilhar o Evangelho ainda mais. Ele usou seu tempo na prisão para escrever cartas, incentivando seus seguidores a permanecerem fortes em sua fé, lembrando-os de que o sofrimento fazia parte de seguir a Cristo. Sua coragem diante da adversidade inspirou muitos e solidificou seu legado como um verdadeiro apóstolo de Cristo. Prisão e perseverança, um espírito inabalável. O ministério de Paulo o levou a Roma, o coração do Império Romano, onde foi preso por sua fé. No entanto, mesmo atrás das grades, seu espírito não podia ser contido. Ele continuou a pregar, ensinar e escrever cartas para as igrejas, encorajando-as a permanecerem fiéis. Sua prisão em Roma foi difícil, acorrentado a um guarda com seus movimentos restritos. Apesar disso, ele nunca perdeu a esperança, pois sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Ele usou seu tempo para fortalecer a fé dos outros, escrevendo algumas de suas cartas mais poderosas durante esse período. Ele permaneceu um farol de esperança na escuridão. O legado de um mártir, o impacto duradouro de Paulo. A vida e o ministério de Paulo chegaram ao fim em Roma, onde foi executado pelas autoridades romanas. Ele enfrentou a morte com coragem e dignidade, e seu martírio serviu como um testemunho de sua fé inabalável. Sua morte inspirou inúmeros outros a abraçar o cristianismo. O legado de Paulo se estende muito além de sua morte. Suas cartas continuam a moldar o pensamento e a prática cristã. Ele é considerado uma das figuras mais influentes da história cristã e seus ensinamentos sobre fé, graça e lei tiveram um impacto profundo na teologia cristã. Sua vida serve como um poderoso exemplo de transformação e dedicação a Cristo. Oski. Conclusão. Uma vida de transformação e dedicação. A história de Paulo é um testemunho do poder transformador da fé. De um perseguidor zeloso a um apóstolo dedicado, a jornada de vida de Paulo exemplifica o profundo impacto do encontro com Cristo. Seu compromisso inabalável em espalhar o Evangelho, apesar de enfrentar imensa perseguição e dificuldades, serve de inspiração para crentes em todo o mundo. Os escritos de Paulo, uma pedra angular do Novo Testamento, continuam a guiar e moldar o pensamento e a prática cristã. Seus ensinamentos sobre graça, fé e lei deixaram uma marca indelével na teologia cristã. Sua vida e legado permanecem como um poderoso lembrete da força duradoura da fé, do poder transformador, do amor de Deus e do profundo impacto que uma única vida dedicada a Cristo pode ter no mundo.